Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Chegamos à lição de número 4 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título da lição é Os Atributos do Ser Humano. Estudaremos hoje as características dadas aos seres humanos pelo Criador. Essas qualidades, assim como todas as outras coisas que recebemos de Deus, devem ser usadas para a glória do nome do Senhor. O textuário da lição está no Salmos 32, verso 9, e nos diz: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Já a verdade prática nos diz: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, meus irmãos, vemos aqui no texto áureo que o nosso comentarista se utilizou de um texto falando que os animais não têm entendimento, fazendo então uma clara distinção entre um animal comum e nós, seres humanos, chamados de a coroa da criação de Deus. E aqui, na verdade prática, o comentarista diz que nós, os homens, os seres humanos, fomos criados à imagem de Deus e somos um ser espiritual, racional, livre e também criativo. E conforme está escrito aqui, a nossa missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Seguindo então para o texto, para a leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos de 1 a 10. Acompanhe a leitura, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como objetivo geral da lição, meus irmãos, nós temos mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. É praticamente a repetição da verdade prática. Já para os objetivos específicos, nós temos os seguintes. Para o tópico 1, explicar a espiritualidade humana. Já para o tópico 2, radiografar a racionalidade humana. No tópico 3, expor a sociabilidade humana. No tópico 4, aclarar a liberdade humana. E, por fim, no tópico 5, pontuar o trabalho e a criatividade humana. Sem mais delongas, vamos à introdução. Na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano.
espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Ou seja, são 5 atributos distribuídos em 5 tópicos. Mas antes de mais nada, meus irmãos, precisamos definir o que é um atributo. Segundo o dicionário, atributos são as particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém ou de algo. Veremos então as características e particularidades dos seres humanos criados por Deus. Continuando na introdução, veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. Mas qual seria esta missão entregue pelo Criador ao homem criado? Segundo estudamos na lição 1 desse próprio trimestre, a missão do homem é tripla. A primeira parte desta missão é glorificar ao Senhor, a segunda, propagar a espécie, e por fim a terceira e última, governar e administrar o planeta. Seguindo então, a desobediência humana não frustrou os planos divinos. Conforme nós comentamos, meus irmãos, nada pega o nosso Deus de surpresa. E também, conforme o comentarista próprio deixou aqui no texto, nada pode frustrar os planos divinos. O próprio Jó afirmou em seu livro, no capítulo 42, versículos 1 e 2, na Nova Versão Transformadora. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Vejam que coisa maravilhosa. Na versão Almeida Revista e Corrigida, este mesmo texto de Jó 42, 1, 2 diz: eu sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedidos. Vejam então, meus irmãos, que Deus, conforme nós estamos repetindo várias vezes durante esse trimestre, Ele não pode ser pego de surpresa. Ele sabe de tudo. E aqui, como nós dissemos, em Jó capítulo 42, versículos 1 e 2, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. Apesar de que, meus irmãos, glorificar ao Senhor é uma, entre aspas, obrigação de todas as criaturas. Apenas os cristãos estão desempenhando essa ordenança divina. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nós encontramos: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nós fomos formados para glorificarmos a Deus em todos os sentidos da nossa vida. Quer comamos, quer bebamos ou façamos quaisquer outras coisas, façamos tudo para a glória de Deus. Deus é o único que é digno de toda honra, glória e adoração. Seguindo em frente, no aperfeiçoamento destes, leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Ocorre que, meus irmãos, na jornada cristã, o crescimento individual é algo fortemente incentivado pela Bíblia Sagrada. Mas o que significa crescimento ou aperfeiçoamento, conforme mencionado pelo comentarista? Crescimento espiritual é o processo que todo cristão deve ser submetido, de tal forma que ele caminhe na direção de se tornar exatamente como Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso alvo a ser atingido. Quando a Bíblia fala de crescimento, crescer na graça, crescer no conhecimento, a Bíblia está apontando para Jesus Cristo, que é o nosso alvo a ser atingido. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Paulo tinha Cristo como seu objetivo e ele se colocou como um objetivo intermediário para os irmãos.
assim como ele estava se esforçando para ser igual a Cristo, a cada um de nós, servos de Deus, cabe também essa mesma batalha. Jesus Cristo é o nosso alvo. Jesus Cristo é onde queremos chegar como pessoas, como cristãos e como servos de Deus. Então, quando a Bíblia diz, crescei na graça, no conhecimento, ela está colocando Jesus Cristo, nosso Salvador, como nosso alvo, nosso mestre. E como disse o próprio Paulo, a estatura completa de Cristo Jesus, a varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, então, em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Conforme mencionamos, façamos tudo para a glória de Deus. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da Palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Chegamos então agora, meus irmãos, ao ponto central. O ser humano é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Exatamente a repetição do que encontramos no objetivo geral. Para o tópico 1, nós temos a espiritualidade humana. Então, falando daqueles 5 atributos humanos, vamos tratar do primeiro agora, que é a espiritualidade humana. Neste tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Então, neste tópico, estaremos tratando da espiritualidade. E em relação à origem do espírito, isso foi comentado na aula passada. Subtópico 1. A origem divina de nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Ainda, meus irmãos, conforme a lição de número 3, a parte imaterial do homem foi chamada em Gênesis 2:7 de fôlego de vida. Naquele momento, Adão recebeu de Deus alma e espírito. A alma para controlar o corpo e o espírito para o relacionamento com Deus. Subtópico 2. O anseio natural do espírito humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses, em Atos capítulo 17, versículos 21 e 22. Aqui é interessante nós atentarmos para uma coisa. Como o Espírito foi dado ao ser humano para que ele pudesse se relacionar com Deus, a ausência desse relacionamento com Deus gera um vazio no ser humano. Todos nós ouvimos, todos nós sabemos que quando uma pessoa não tem um relacionamento com Deus, não serve ao Senhor, ele tem um grande vazio dentro de si. Esse vazio é motivado justamente por isso, por conta do anseio do Espírito por ter comunhão com Deus. E esse anseio e este vazio começa a gerar no homem uma insatisfação, como se faltasse alguma coisa nele. E por conta desta situação, algumas pessoas se voltam para uma pseudo-religiosidade, ou seja, a busca de alguma divindade. E era justamente isso que acontecia ali com os atenienses, e não apenas com ele, mas com toda a humanidade. Todos aqueles que não servem ao Senhor, todos aqueles que não têm um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, têm dentro de si um grande vazio, que pode ser preenchido por uma pseudo-religião, que pode ser preenchido pelo... Preenchido não, né? Na realidade, pode ser tentado o preenchimento com uma religião, mas não dá certo. Pode ser tentado o preenchimento através do trabalho, através da orgia, através das drogas, através de tantas outras coisas que a humanidade tem buscado para preencher este vazio.
mas eles não sabem que este é o lugar da comunhão com o Espírito Santo. Nada que o homem faça pode substituir esta comunhão. Nós fomos feitos, meus irmãos, para termos comunhão com Deus. E nada substitui esta comunhão. O homem pode inventar drogas, o homem pode se lançar na prostituição, na bebida, na viagem, no trabalho, no amor ao dinheiro. O homem pode fazer o que quiser, mas este vazio nunca será preenchido, a não ser que esta pessoa inicie uma vida de relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Continuando então, já o salmista confessou que sua alma suspirava por Deus. Neste texto, meus irmãos, do Salmo 42, verso 1, encontramos um exemplo de consideração trocada entre alma e espírito. Pelo que vemos em o Novo Testamento, a nossa alma sempre busca prazeres carnais. É o espírito que busca as coisas que agradam a Deus. Então, esta sede de Deus mencionada no Salmo 42, verso 1, não era uma sede da carne ou da alma, como disse o salmista. Era uma sede do espírito. Como mencionamos nas aulas anteriores, no Antigo Testamento fazia-se um pouco de confusão entre o que era alma e o que era espírito, e exatamente por isso, não se conseguia discernir com muita clareza o que era alma e o que era espírito. Então, muitas vezes, achavam-se que alma e espírito eram a mesma coisa. Porém, com o Novo Testamento, principalmente com os ensinos de Paulo, nós podemos ver claramente esta distinção entre alma e espírito. E como eu estava dizendo, é o espírito quem busca as coisas de Deus. É o espírito que busca comunhão com o Senhor. A nossa carne, que para nós é a nossa alma, ou seja, o que controla o nosso corpo, ela busca tão somente os prazeres, as coisas que lhes dão prazer, ou seja, os prazeres carnais. Paulo usa a expressão homem interior para se referir ao espírito humano. Ele diz o seguinte na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 21 ao 23. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, percebam aqui, o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Este homem interior mencionado aqui é o espírito humano. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que é esta lei do pecado que está nos membros? Justamente os desejos da carne, os desejos da alma humana. Então percebam que ele usa homem interior para se referir ao espírito. Já na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele menciona novamente o homem interior. Diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que renovação é essa, meus irmãos? É a renovação do nosso espírito através da comunhão com Deus. É a renovação do nosso homem interior, da nossa parte imaterial, com a qual nós temos comunhão com Deus Todo-Poderoso. Essa se renova, glória a Deus, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E essa aspiração pelo Todo-Poderoso está presente no espírito de todos os seres humanos, pois este mesmo Espírito nos foi dado para que pudéssemos ter comunhão com o nosso Criador. Seguindo em frente, infelizmente não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufocam o seu anseio pelo Criador. Por causa do pecado, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus foi interrompido, o nosso, que eu digo, lá no Éden, né, do nosso pai Adão. Quando o primeiro casal pecou, o relacionamento, a intimidade com Deus foi interrompida imediatamente e o espírito humano foi totalmente sufocado, asfixiado pelos desejos carnais. Ocorre que, mesmo
nessa situação desfavorável, o anseio pela comunhão com o Criador ainda permanece em nós. E este anseio traz um sentimento de vazio muito grande em nós, conforme nós já mencionamos anteriormente. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos ver as pessoas correndo literalmente de um lado para o outro buscando a felicidade. Mas, conforme nós dissemos, este anseio só é suprido através da comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Vemos pessoas correndo, como eu disse, de um lado para outro. Vemos pessoas viajando para tentar buscar a felicidade. Vemos pessoas fazendo isso, fazendo aquilo outro, 1001 atividades para tentar suprir este vazio causado pela ausência de Deus na vida. Eles não sabem que a solução dos seus problemas, da sua tristeza, da sua angústia, dos seus anseios, vem tão somente das mãos do Senhor. E aí, meus irmãos, cabe a nós dizer a eles: a solução está em servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, tópico 3, a revivificação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Só Ele é a ressurreição e a vida. O texto de Efésios 2:1 nos diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esta morte a qual Paulo se refere é a morte espiritual. E essa morte espiritual se deu por conta da separação entre o Criador e a criatura que somos nós. Mas Cristo veio e fez a religação entre nós e o nosso Deus. Justamente este conceito de religação está ligado à palavra religião, que significa justamente religar. Cristo então veio religar a criatura ao seu Criador. E essa ligação se dá justamente através de Cristo Jesus. E quando nós somos religados, o nosso espírito novamente passa a se relacionar com o Todo-Poderoso através do Espírito Santo. Então, este é o significado do revivificar. A comunhão é reestabelecida entre o espírito humano e o Espírito de Deus. E ele passa novamente a ter vida. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos agora no tópico 2, a racionalidade humana. Tenhamos em mente esta proposição. Deus é um ser racional. Logo, a perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Racionalidade, meus irmãos, significa a capacidade de exercer a própria razão. Apesar de que a salvação se dá através da fé, precisamos entender que a vida cristã não está dissociada, ou seja, separada da razão. Mas esta razão, meus irmãos, não tem nada a ver com a sabedoria do mundo, pois Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, conforme encontramos na 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, parte B. A sabedoria, que é a base da verdadeira razão, é a sabedoria espiritual. Vejamos o que Paulo diz na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, vós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então vejam, meus irmãos, que a razão do cristão, a racionalidade do cristão não está baseada na sabedoria deste mundo, mas sim está baseada na sabedoria espiritual. E essa sabedoria espiritual nós recebemos do próprio Deus. Seguindo em frente, por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Paulo nos diz em Romanos 12, 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
O apóstolo dos gentios, meus irmãos, nos ensina que o nosso culto deve ser regido pela sabedoria espiritual, como acabamos de mencionar agora há pouco. Quando eu digo que o culto deve ser conduzido pela sabedoria ou pela razão, por ser um culto racional, ser conduzido pela razão espiritual, eu não estou querendo dizer que não possa haver emoção. O que eu quero dizer é que o culto não pode ser dominado pela emoção, e sim tem que ser dominado pela sabedoria espiritual. Este, então, é o sentido do que Paulo diz. Ele diz: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto com raciocínio. O vosso culto racional, com racionalidade. Então, mas para que possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, meus irmãos, nós precisamos ter inteligência espiritual. Precisamos reger as nossas vidas através da inteligência espiritual e não através das nossas emoções. E como eu já disse, essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual, ela é adquirida através da atuação do Espírito Santo, mas nós encontramos também na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é vivificada pelo Espírito Santo em nós, gerando em nós sabedoria e inteligência espiritual. Esses atributos, eles não chegam milagrosamente nas nossas vidas através do Espírito Santo. Na realidade, é a vivificação e a revelação da palavra que nos dá essa sabedoria, essa inteligência espiritual. Por isso que é importante nós estarmos sempre em contato com a Bíblia Sagrada. Por isso que é importante nós estarmos meditando na palavra, não apenas lendo, não apenas decorando, mas principalmente meditando e colocando esta palavra em prática. E o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e acaba vivificando esta palavra e nos dando sabedoria. No Salmo, se eu não me engano, 119, o salmista diz que a palavra do Senhor o tornava mais sábio do que os seus próprios mestres, tornava-o mais prudente do que as outras pessoas. Vejam o que a palavra de Deus pode fazer, pode trazer de benefício para as nossas vidas. E é justamente a palavra de Deus, o material que o Espírito Santo usa para nos dar sabedoria e inteligência espiritual. Seguindo em frente, Deus é um ser racional. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia, a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. O que devemos levar em consideração neste ponto, meus irmãos, é que nós, como seres humanos, não podemos ser dominados pelas nossas emoções, e sim pelos nossos atributos racionais. Os animais, eles são dirigidos pelos seus instintos e fazem o que for necessário para que estes sejam atendidos. Mas em nós humanos o que deve prevalecer é a nossa racionalidade e a nossa inteligência. É essa racionalidade, meus irmãos, aliada à atuação do Espírito Santo, que nos dá equilíbrio e também condições de resistir aos impulsos carnais. Seguindo em frente, a harmonia entre a racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Ele não é de confusão. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual, como eu falei agora há pouco. Um ponto importante a ser mencionado, meus irmãos, em relação a esse texto, em relação à interação entre racionalidade e espiritualidade, é a questão do fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é algo espiritual, como o próprio nome diz, fruto do Espírito, ele é desenvolvido no cristão através da atuação do Espírito Santo, e o que é esse fruto do Espírito são virtudes. E o que são virtudes são algo que podemos adquirir para as nossas vidas. Então vejam o mecanismo. O Espírito Santo atua na nossa espiritualidade,
que influencia a nossa racionalidade a desenvolver estas virtudes. Porque todas estas virtudes, elas se localizam na nossa alma. Elas se localizam justamente na outra parte material. Por exemplo, o amor. Quem é que ama? Amor é uma emoção, no caso é uma virtude. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, tudo isso é desenvolvido na parte da nossa alma, na parte da nossa racionalidade. Então vejam que espiritualidade e racionalidade caminham juntos. Recebemos os inputs, né? Recebemos as entradas, recebemos como é que eu posso dizer? O toque do Espírito Santo através do nosso espírito, que é transferido, como é que eu posso dizer? É justamente isso, transferido para a nossa parte racional, para a nossa alma, para nos fortalecer. Então, quando olhamos para o fruto do Espírito, são as virtudes recebidas, vamos dizer assim, através da influência do Espírito Santo no nosso espírito, que acaba desenvolvendo essas virtudes justamente na nossa alma, na nossa racionalidade. Então, vemos, irmãos, uma interação, né? Uma interação entre espiritualidade e racionalidade nessa questão do desenvolvimento do fruto do Espírito. É algo bastante interessante e também bastante importante para as nossas vidas. Recebermos ou percebermos essa questão da importância da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, principalmente nessa questão da formação do fruto do Espírito. Seguindo em frente, então, subtópico 3, o culto racional agrada a Deus. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. De outra forma, não terá valor algum. Aqui, meus irmãos, o comentarista fala de adoração e já, pelo que me lembro, já falamos de adoração em aulas anteriores. Mas não podemos deixar de comentar alguma coisa a respeito disso. A adoração verdadeira, meus irmãos, está muito longe de ser apenas gestos exteriores, como mãos balançando, olhos fechados, música nos lábios. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana lá no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 23, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa adoração em espírito não tem nada a ver com a manifestação da carne. É a manifestação da verdadeira alegria do adorador através do seu louvor a Deus em espírito, ou seja, através da nossa comunhão com o Espírito Santo. Isto é adorar a Deus em espírito, expressar a nossa alegria através do louvor a Deus em espírito. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. Então vejam a importância que temos de ensinar, né? Não que nós temos, né? Mas a importância que se tem de ensinar os nossos jovens o que é a verdadeira adoração. Muitos dos nossos jovens estão influenciados por esses movimentos que estão acontecendo ao nosso redor. Mas a verdadeira adoração precisa ser vinda lá de dentro. O nosso espírito louvando ao Senhor, em contato com o Espírito Santo, expressando aquela alegria de salvação, aquela alegria da comunhão com Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Isto é a verdadeira adoração. Continuando então, meus irmãos, aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura. Essa questão aqui de escândalo e loucura, meus irmãos, provavelmente o comentarista está se referindo a o que acontece em muitos lugares por aí. Muitos excessos são cometidos, quer seja com línguas estranhas sem interpretação, quer seja com aquelas manifestações de aviãozinho, de peão, de outras coisas mais, que acabam chocando os não crentes que porventura estejam entre nós. Não que eu seja contrário ao aviãozinho ou às manifestações meninas, né, do Espírito Santo. Quando há meninice na igreja, significa que os cristãos precisam ser ensinados. Então, o que nós vemos muitas vezes é quando
principalmente os jovens, recebem o batismo com o Espírito Santo e continuam buscando a Deus, normalmente eles entram na fase da meninice, né? Na fase do peão que gira, né? do cristão que fica girando, do aviãozinho, disso ou daquilo. Mas percebam, meus irmãos, que isso pode ser consertado através do ensinamento. Na realidade, não só pode, deve ser consertado através do ensinamento, através do ensino da palavra, para que estes jovens meninos, entre aspas, venham a amadurecer e passe a ter um controle melhor sobre as manifestações do Espírito Santo. Não que a pessoa vai controlar o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então a maturidade faz com que nós sejamos mais, entre aspas, educados. Acabamos aprendendo a nos portar, né, em relação ao poder do Espírito Santo em nossas vidas. Isso muitas vezes acaba, e esse descontrole, esta meninice, acaba muitas vezes trazendo um pouco de escândalo. Mas na minha visão, não é de todo ruim no sentido de, isso é o fim do mundo, não. Significa que aquelas pessoas precisam de ensinamento sem que seja necessário ofuscar o Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente, então, meus irmãos, subtópico 3, a sociabilidade humana. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus instituiu a família e só depois o Estado. Sociabilidade, meus irmãos, é definida como o prazer de levar vida em comum, inclinação a viver em companhia dos outros. Só que nós vemos, meus irmãos, que esse comportamento tem mudado ao longo dos séculos. Atualmente, temos visto com uma frequência cada vez maior grupos vivendo de forma separada. E eu tenho para mim, meus irmãos, que provavelmente isto é o cumprimento da palavra do Senhor para o fim dos tempos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Muitos que se isolam, meus irmãos, se isolam justamente por causa do esfriamento. Estamos vivendo uma época de grande esfriamento do amor. E vemos muitas vezes as pessoas se isolando, se separando, se afastando das outras. É uma situação bastante delicada, mas infelizmente é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Seguindo em frente, a solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Na realidade, meus irmãos, conforme estudamos anteriormente, para aquele momento específico na vida de Adão, ele realmente precisava de uma esposa, para que ele pudesse cumprir a missão que ele havia recebido de Deus, que era povoar a terra e dominá-la. Mas atualmente, meus irmãos, nós vemos uma legião de solteiros que não estão interessados no compromisso matrimonial. E eu estou falando de jovens cristãos, jovens solteiros cristãos, ou jovens cristãos solteiros. A cultura, meus irmãos, tem trazido mudanças, inclusive nessa questão matrimonial. Mas vejam que, meus irmãos, ser solteiro não significa necessariamente ser solitário, apesar de que tem alguns solteiros que são solitários. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, ele aconselha aos solteiros a que permaneçam nessa condição enquanto puderem. Esse texto, meus irmãos, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 8. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. E por que Paulo está dizendo que é melhor que os solteiros permaneçam solteiros? Segundo ele próprio diz, é para que eles evitem aborrecimento, problemas e tristezas. Porque realmente, meus irmãos, casar é uma bênção, mas casar é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode enfrentar, que são duas pessoas diferentes, colocadas juntas, que precisam passar pelo processo de ajustamento. É complicado,
é difícil, mas eu digo a vocês, vale a pena. Mas Paulo, na sua visão, ele dizia, olha, fiquem solteiros enquanto vocês conseguirem ficar solteiros. Se chegar um momento em que vocês se decidirem casar, não há problema nenhum. Mas olhem com cuidado essa questão de estar solteiro, Paulo queria dizer. Porque o solteiro, ele pode se dedicar a agradar ao Senhor, em servir ao Senhor sem impedimento. Enquanto o casado precisa se preocupar em agradar o cônjuge. Então é nesse sentido que Paulo estava incentivando aos solteiros a permanecerem solteiros. Mas volto a dizer, ser solteiro não significa ser solitário. São coisas diferentes, apesar de que, como eu já disse, existem solteiros que também são solitários. Continuando então, somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente. Insurgir significa opor-se, rebelar-se, alguma coisa nesse sentido. Esse versículo do Provérbio 18, que o comentarista cita aqui, 18:1, diz exatamente isto. Mas acredito, meus irmãos, que nós não podemos generalizar. Nós vemos realmente que grande parte daquelas pessoas que não servem a Deus acabam por opor-se ao modelo criado ou desenhado por Deus, que é o modelo do matrimônio, que é o modelo do sexo apenas após o casamento. Então, as pessoas que não servem a Deus acabam se rebelando contra o modelo de família, modelo desenhado por Deus a respeito da família, e acabam vivendo uma vida completamente oposta ao que a Bíblia Sagrada ensina. Mas eles vivem desse jeito e com certeza pagarão um preço por isso. Mas o que eu quero dizer é que existem pessoas, por exemplo, que motivadas por situações que saíram do seu controle, as pessoas precisam ou começam a habitar sozinha e separada de outras pessoas. Muitas vezes nem queriam isso, mas aconteceu alguma situação na vida que saiu do seu controle e ela precisou, a partir de um certo momento, se isolar e morar sozinha. Nós, como Igreja de Deus, precisamos estar atentos a esta situação para que possamos estender uma mão de ajuda, uma mão amiga, para dar apoio a estas pessoas. Porque normalmente o que nós podemos ver é que pessoas sozinhas, pessoas isoladas, têm uma possibilidade muito maior de desenvolver depressão. E depressão, meus irmãos, é uma das piores doenças que tem afetado a humanidade na atualidade. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos para, se possível for, ajudar estas pessoas a que elas não se isolem, a apresentar a Cristo para elas, a apresentar a comunidade cristã para elas, para que elas possam novamente se reintegrar à sociedade. Essa é uma das nossas funções como servos de Deus. Continuando então, subtópico 2. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível do que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, o 127 e o 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Na realidade, meus irmãos, a família foi a primeira instituição criada por Deus logo após a formação do homem. Quando o Criador apresentou Eva ao seu futuro esposo, Deus estava oficializando um modelo de família que deveria ser seguido por todos os descendentes do primeiro casal. A família, meus irmãos, é a base da sociedade. Seguindo então, subtópico 3, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como uma sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Esta união impensável em termos sociológicos é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Aqui, meus irmãos, o comentarista está se referindo à Igreja invisível de Cristo. Esta é aquela igreja espiritual, independente de denominação e também de país, que reúne, meus irmãos, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, mais uma vez repetindo, é a igreja invisível de Cristo.
Esta é perfeita. E nesta igreja tem crente da Assembleia de Deus, tem crente da Deus é Amor, tem crente da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, tem crente de todas as igrejas do mundo inteiro, de todas as línguas. E qual é o pré-requisito para entrar nesta igreja? Ter o nome escrito no livro da vida. Esta, meus irmãos, é a igreja perfeita, é a igreja imaculada, é a igreja que Cristo, que o Espírito Santo está preparando para o casamento com Cristo Jesus, o noivo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Diferentemente da igreja invisível, nós temos também a igreja visível, que são as igrejas locais, as congregações, que no meu caso, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Esta igreja é a igreja visível, só que a igreja visível, meus irmãos, não é perfeita, até porque é uma instituição, entre aspas, humana, ou formado pelos homens, e dentro da nossa igreja tem pessoas que são salvas e tem pessoas que não são salvas. Então você percebe que a igreja visível não tem a perfeição da igreja invisível. Tem muitas pessoas que fazem parte da igreja visível, porém não fazem parte da igreja invisível. Que possamos, meus irmãos, ser achados dignos e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Continuando então, chegamos agora no tópico 4, a liberdade humana. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro lado não podemos esquecer-nos da soberania divina. Nós vamos definir, meus irmãos, livre-arbítrio um pouquinho mais para frente. Subtópico 1, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens na Escritura. Apesar, meus irmãos, da forte oposição que este conceito do livre-arbítrio tem por parte tanto da filosofia quanto da neurociência e outras partes mais, a Bíblia nos dá a entender muito claramente este conceito da livre escolha, que nós temos liberdade de escolher o que queremos fazer das nossas vidas. O texto de Josué 24:15 é muito claro. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito claro aqui, meus irmãos. A escolha é nossa, ou seja, nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio para escolher o que queremos fazer, a quem queremos seguir, a quem queremos obedecer. Deus nos deu essa capacidade ou essa possibilidade. Seguindo em frente, o ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Vejamos o que diz em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 23 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vejam, quem está falando aqui é Moisés. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém a maldição se não ouvirdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Fica claro aqui, meus irmãos, que temos também liberdade de escolha, porém cada escolha nossa redunda, ou seja, resulta numa responsabilidade. Aqui está falando claramente, bênção se nós decidirmos servir ao Senhor. Se nós decidirmos não servir ao Senhor, as bênçãos não virão, mas a decisão é nossa. O resultado já está determinado. Obedeceu é bênção, desobedeceu é maldição, mas nós temos escolha, nós temos autonomia para escolher. Continuando então, a soberania divina.
Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Ou seja, Deus nos deu a questão, o direito de escolha, e Deus também é soberano. Ou seja, eles não são excludentes, ou seja, um não é oposto ao outro. Eles habitam, eles transitam normalmente, Deus não interferindo normalmente na vida, nas nossas escolhas. Deus normalmente não interfere. O que Deus pode fazer muitas vezes é usar um profeta para falar conosco, é usar a sua própria palavra, nos dar um sonho, nos dar uma visão, mas a decisão, meus irmãos, cabe tão somente a nós de tomarmos. A decisão é nossa. Deus com certeza pode falar, pode nos orientar, pode nos aconselhar, pode até nos exortar. Mas a decisão é nossa. Temos a liberdade para decidir. Não somos robôs, não somos autômatos, não somos marionetes nas mãos de Deus. Nós temos liberdade. Liberdade de escolher, mas também assumindo as responsabilidades das nossas escolhas. Seguindo em frente, então, chegamos ao último tópico 5, a criatividade humana e o trabalho. Trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Neste tópico, veremos que, através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. Nós notamos, meus irmãos, que existe um certo preconceito em relação ao trabalho, principalmente nas culturas ocidentais. Mas nós, salvos em Cristo Jesus, temos que ter a consciência de que Deus formou o homem para o trabalho. O Criador, meus irmãos, não nos formou para a ociosidade, mas nos formou para produzir em todo o tempo em que estivermos nesse tabernáculo. Existe um versículo bíblico que diz que mesmo depois de velhos, ainda darão frutos. Ou seja, Deus quer que nós frutifiquemos, mesmo que tenhamos uma idade avançada, mesmo que nós já estejamos próximos de sermos recolhidos, de sermos chamados pelo Senhor. Vocês vejam que o exemplo que Paulo nos deu, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo disse que já estava sendo oferecido em sacrifício, ou seja, já estava próximo da sua morte. Tanto que ele diz aquela frase célebre: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, Paulo sabia que já estava próximo da sua morte. E o que ele pediu para Timóteo? Me traga os livros, principalmente os pergaminhos. Ou me traga os pergaminhos, me traga os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo ainda queria continuar produzindo frutos, mesmo muito próximo da morte. Ou seja, meus irmãos, Deus nos formou para o trabalho. Lutemos contra esse preconceito em relação ao trabalho, porque Deus nos chamou para isso. Inclusive, no livro de Provérbios, Salomão é muito duro com os preguiçosos, mas muito duro mesmo. E o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, ele nos diz o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Vejam aqui a orientação do apóstolo em relação ao trabalho. O homem foi feito para o trabalho. Continuando então, a dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. Eu digo. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. Vamos ler, meus irmãos, este texto de Gênesis 3 na nova versão transformadora. Gênesis 3, versículo 17 ao 19. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá o alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó
tornará. Então vejam, meus irmãos, que o que aconteceu realmente depois do pecado de Adão foi a maldição da terra, que produziria ervas daninhas, que produziria espinhos e que o homem teria muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ou seja, não foi o trabalho não foi foi maldição. Na realidade, o trabalho se tornou mais difícil por causa do pecado. Mas o homem sempre foi, o trabalho sempre foi o propósito de Deus para o homem. Seguindo então, segundo tópico, subtópico, a criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. Continuando então, a partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de ter condição de dominar todo o planeta, em virtude da sua criatividade. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Na realidade, meus irmãos, esse exemplo de Babel nos mostra tão somente o que é possível acontecer quando um povo se une. O próprio Deus testemunhou que não haveria restrição ao que eles poderiam fazer. Gênesis 11:6 fala isso, que nada do que eles intentarem fazer lhes será difícil. Por quê? Porque todos estavam unidos no mesmo propósito. E foi justamente por esse motivo que Deus fez com que as suas línguas se confundissem, se misturassem, para que justamente eles se desligassem dessa união e pudessem se separar para que eles parassem de construir aquela Torre de Babel. Então, meus irmãos, esse episódio nos traz uma lição muito importante a respeito do poder da união. Aqueles que são unidos, eles conseguem chegar muito mais longe. Aqueles que conseguem se unir no mesmo propósito, numa mesma direção, com o mesmo objetivo, conseguem unir as suas forças e chegar muito mais longe. Só que, como o próprio Senhor Jesus disse, uma casa dividida não subsiste. Por quê? Porque é um puxando para um lado, outro puxando para o outro lado, e isso acaba neutralizando as forças e acaba trazendo divisão e fragmentação. Então, essa questão da Torre de Babel, levando em conta também, por exemplo, a técnica que eles usaram para fazer os tijolos, enfim, o enfoque do comentarista aqui é justamente dizer que eles já tinham, em função da sua criatividade, do seu conhecimento, eles já teriam condições de dominar o mundo. Mas o que eu quero trazer como foco é justamente essa questão da unidade, da união, o poder que tem a união, a unidade na vida de um povo, na vida de uma família, ou mesmo até na vida de uma igreja. A diferença que faz a união entre os membros de uma igreja. A prosperidade é muito, muito, muito grande. E o nome do Senhor é glorificado de uma forma tremenda. Louvado seja Deus. E agora, meus irmãos, por fim, chegamos à conclusão. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Realmente, meus irmãos, isso está muito claro. A tecnologia sobe, cresce, né? O conforto cresce e o homem se afasta cada vez mais de Deus. Que nós possamos fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade de anunciar Cristo para estas pessoas. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Meus irmãos, terminamos aqui a aula. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu suporte, pela sua companhia até aqui. Se você quiser nos mandar uma mensagem, fique à vontade. Você pode fazer os seus comentários aqui abaixo do vídeo, se você está no YouTube. Você pode me mandar um e-mail, caso você esteja assistindo este vídeo lá no nosso site Estudantes da Bíblia. Fique à vontade para entrar em contato, fique à vontade para perguntar. Talvez eu não consiga responder muito rápido, mas na medida do possível eu tentarei responder a todos.
Eu leio todos os comentários. A resposta é só realmente quando eu tenho condições e tempo para isso. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, que o Senhor abençoe a você por todo o apoio que tem nos dado neste humilde trabalho. Graça e paz e que Deus vos abençoe.